Graça e paz a todos, um excelente domingo, uma excelente manhã. Vocês podem se sentar, por favor. Os que estão conectados conosco nas redes sociais, uma excelente manhã para todos vocês também, em nome de Jesus. Queria pedir para vocês hoje, quero agradecer vocês duas, vou dar trabalho só para eles aqui, vocês estão de paz aí liberada. E o pessoal aqui da música, se puder permanecer neste dia. Eles vão me ajudar, afinal de contas, desde quarta-feira, nós estamos vivendo aqui um dia, algo sobrenatural, queridos. Quarta-feira nós tivemos um culto muito especial. E ontem, então, nem se fala. Ontem à tarde, iniciamos aqui um tempo, foi um tempo de adoração, um tempo muito especial, um tempo muito oportuno. E depois, no final, o Senhor assim nos batizou com um batismo de fogo, de poder, de renovação. Estamos vivendo dias, essa semana, na verdade, desde quinta-feira, às 8 horas, viração do dia, nós iniciamos o Pentecostes. Estamos vivendo essa semana de Pentecostes. E Pentecostes fala sobre um derramar do Espírito Santo. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 1. Nós pediria para que você ficasse com a sua Bíblia aberta neste capítulo. E, embora vai estar sendo projetado, mas nós vamos estudar um pouco nesta manhã. Nós vamos nos deter nesse texto e entender aqui algo. Durante esta semana, na verdade, desde a semana, eu diria desde mais ou menos um mês. No início deste ano, queridos, eu fui para Bogotá com um propósito de convidar uma pessoa para estar aqui ministrando neste dia. E lá, durante a convenção, eu ouvi no primeiro dia, e é algo assim que normalmente a gente acabaria se encontrando muitas outras vezes, porque estaríamos juntos, mas isso não aconteceu. E eu só fui ter uma mensagem dele no último dia. Eu já estava voltando para o Brasil, já estava no aeroporto, ele me liga, mas também não conseguimos falar, não teve conexão. E de lá para cá, não houve assim uma testificação. Embora, se Deus permitir, essa pessoa ainda estará aqui esse ano ministrando, no final do ano. Mas, logo depois disso, houve um desejo da gente também, de repente, convidar uma outra pessoa. Não sei se vocês se lembram, que na primeira edição nossa do Aviva Pentecostes, o ano passado, nós tivemos aqui durante o sábado todinho, sábado na parte da manhã, tarde e noite, convidados ministrando as nossas vidas. Na parte da manhã, parte da tarde, recebemos uma palavra poderosa da parte de Deus. Inclusive, quem estava aqui ontem também deve ter visto, ouvido. Deus nos visitou neste lugar, trouxe uma palavra profética aqui. Uau, que incrível, glória a Deus. E aí, no domingo, né? Eu estou falando do ano passado, sábado passamos junto, e no domingo nós tivemos a presença aqui dos pastores Silosmar e Janice. Quem se lembra do pastor Silosmar e Janice? A propósito, domingo que vem eles vão estar ministrando aqui. Amém? Domingo que vem eles estarão aqui ministrando as nossas vidas. E aí esse era o desejo de trazê-los também no dia de hoje. Mas, como diz os jovens, não rolou, né? Não rolou. Não sei se já tem outro, tem tanta palavra aí, como que é, João? Não fluiu, não deu certo, né? E não fluiu a coisa. E, como eu estava dizendo, nesse um mês para trás, há um mês a gente começou a entender esses propósitos. Deus queria manter essa segunda edição do nosso Aviva Pentecostes aqui entre nós, queridos.
um tempo de adoração, resgate. Ontem foi um dia só de adoração aqui. E não existe outro nível de guerra que nós vencemos nas nossas guerras a não ser com a adoração. Claro, uma adoração em santidade. Não adianta a gente também ter aqueles focos, momentos de adoração e a gente não ter um respaldo através de uma vida de santidade. A adoração, ela é conquistada através da santidade. E o tema que veio ao nosso coração é esse, que vocês vão ver aí. Pentecostes, um lugar de conquistas. E esse próprio banner que vocês estão vendo, este post, para ele chegar a isso, nós durante essa semana, né, Gabi? O Gabi que preparou e a gente foi conversando sobre alguns detalhes. E nós queríamos algo que pudesse nesse Pentecoste tocar não só as nossas vidas aqui nesse contexto da igreja local, mas a partir da igreja local, que nós pudéssemos também ser canais de Deus, fogo de Deus na nossa cidade, alcançar a nossa cidade. E hoje nós vamos sair daqui, queridos, nesta manhã, com um foco diferente, com uma unção de governo, uma unção de autoridade diferente, entendendo esse contexto. Tem como só apagar essa luz aqui, ó, essa aqui, ó, e para eu mostrar algo bem detalhista, de repente essa vermelhinha, só para ficar aqui bem incandescente, esse post, vocês vão ver que o Gabi, ele procurou colocar alguns focos ali, de fogo, não sei se vocês veem assim algumas faíscas, e neste post é como se a nossa cidade, queridos, estivesse sendo incendiada, porque a partir de Pentecostes é um lugar de conquistas, e eu nunca tinha percebido esse contexto dessa forma, que o Pentecoste, a partir de Pentecostes, nós podemos conquistar e sermos pessoas que vamos incendiar o lugar onde nós estivermos, incendiar os mercados que nós entrarmos, incendiar as lojas que a gente entrar, no trânsito onde nós estivermos, incendiar as ruas, incendiar as casas, as famílias, incendiar o shopping. Hoje à tarde, de repente, você vai sair daqui, você vai almoçar em algum lugar, ou no shopping, num restaurante, e você chegar ali e, em nome de Jesus, incendiar aquele lugar, tocar aquele lugar com a presença do Senhor. Então vamos ler aqui, podem voltar as luzes, Atos capítulo 1. Eu gostaria de ir lendo e também conversando com vocês dentro desse contexto do livro de Atos. Eu não sei se vocês sabem, quem escreveu o livro de Atos foi um médico chamado Lucas. O evangelho de Lucas, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse Lucas que escreveu o evangelho de Lucas foi o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui ele começa dizendo: em meu primeiro livro. Que livro é esse? O livro de Lucas. O livro que ele havia escrito, esse aqui, Atos, é o segundo livro dele. Relatei a você, Teófilo. Teófilo era um discípulo de Lucas. Era alguém que ele estava escrevendo esse livro a ele. Tudo, o que ele relatou? Tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Se você pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas, esses três principalmente, vocês vão ver que eles são muito coerentes, muito próximos. Um escreve, o outro escreve, e eles fazem uma conexão, porque eles viveram junto com o mestre, andaram juntos com o mestre. E Lucas está dizendo que ele começou, ele escreveu, ele relatou naquele livro tudo o que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Tudo o que Jesus começou a liberar, a ministrar aquele povo, ele relatou no livro de Lucas. Olha só, versículo 2: até o dia em que ele foi levado para os céus, e depois de dar aos seus apóstolos, escolhido mais instruções por meio do Espírito Santo. Então, olha só, vamos ir parando e vamos refletindo sobre cada palavra. Ele relatou tudo que Jesus tinha começado a fazer e ensinar, e ele fez isso até o dia em que o Senhor Jesus, diz a Bíblia aqui, que ele foi levado para o céu. Depois, quando ele foi levado para os céus, segundo as Escrituras, depois que ele deu todas as instruções para os apóstolos, depois que ele deu todas as instruções pelo poder do Espírito Santo,
aos discípulos dele, ele foi levado para o céu. Então vamos imaginando vamos conectando, vamos nos transportar para esse contexto. Como se nós estivéssemos, sei lá, talvez sentado em algum lugar ali, Jesus fazendo isso e a gente vendo o que ele está fazendo. E aí diz assim: durante 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus discípulos, seus apóstolos, diversas vezes. Então quem está escrevendo aqui, Lucas, falando que Jesus morreu, ressuscitou, e durante 40 dias, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos. E ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Vamos abrir um parênteses agora, diz assim: certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Que período é esse? O período desses 40 dias, depois que ele havia ressuscitado, Jesus ele se reuniu com os discípulos, estava comendo com ele e disse assim: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Que promessa é essa, queridos? Que promessa é essa? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de... Que promessa é essa? O Espírito Santo, é o Pentecostes. Não saiam daqui até o Pentecoste vir. Essa era a instrução que ele estava dando aos seus discípulos. E aí ele diz assim: conforme eu disse antes, é Jesus que está falando isso. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Gente, não saia de Jerusalém, fique aí, que vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E aí Jesus vai embora. No próximo versículo diz assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e ocasiões. Para que isso aconteça, não cabe a vocês saber. Em outras palavras, não interessa. É mais ou menos assim. Isso que vocês estão me perguntando, não interessa saber, né? O Pai já determinou o tempo, já determinou a ocasião. E qualquer dia eu quero ministrar sobre essas duas palavras, queridos: tempo e ocasião. Mas não é hoje. Para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber disso. Só que no próximo versículo diz assim: mas tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Isso aqui não interessa vocês saber, mas tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Olha o que diz o próximo texto: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Isso eu quero que vocês saibam. Aquilo lá não me importa, mas isso eu quero: que vocês receberão poder ao vir do alto e ser-me-eis minhas testemunhas em todos os lugares. Isso eu quero que vocês saibam. E aí continua: depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para os céus, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Aleluia! Esses 2 anjos, queridos, já pré-anunciou que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Está escrito aqui: nós vamos em breve, num piscar, num abrir e fechar dos olhos, estarmos, depois de ouvir o som da trombeta, na glória com Ele. Que bênção! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que aí continua Lucas escrevendo, diz o seguinte: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Eu estive nesse lugar, percorri esse contexto, e realmente é mais ou menos essa distância, 1 quilômetro.
Eles estavam, a Bíblia diz que eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Você estando lá, você vai ver o Monte das Oliveiras, ele fica no alto, depois é uma colina assim, e depois sobe de novo e você chega ali na cidade velha, em Jerusalém. Cerca de 1 quilômetro, você vê, você visualiza isso. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram, subiram. É exatamente esse contexto. Eles saem do monte, entram na colina, num vale e sobem. Eles subiram na sala do andar superior, na casa onde estavam hospedados. E ali estavam, vamos contar quantas pessoas estavam ali? Estava Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alceu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quanto deu? 11. Judas, filho de Tiago. 11. Esses 11 subiram e estavam ali. E a Bíblia diz assim, que todos eles estavam ali, eles se reuniam em oração com um propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. E por esse tempo, quando cerca de quantos discípulos? 120 discípulos. A Bíblia diz que eles estavam, em grego, essa palavra aqui, nesse contexto que Jesus está falando, 120 discípulos, é 120 irmãos. Estavam 120 irmãos ali reunidos, num só lugar. E aí a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse, olha o que ele disse, irmãos, que ele já não chama mais de discípulo. Lucas estava falando discípulo, mas ele já traduziu do grego para a língua deles ali, traz do grego e diz, irmãos. Olha o que Pedro diz, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas. Esse Judas não é esse Judas que nós lemos aqui agora há pouco, que era esse filho de Tiago. Esse Judas que agora Pedro está falando é o Judas traidor, aquele que traiu Jesus. Então olha o que ele diz, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós, olha quem era Judas, queridos, participava do ministério conosco. Pedro está dizendo, cara, esse homem, irmãos, ele usa o termo irmãos, esse Judas era um dos nossos, estava com a gente, participou do ministério todo o tempo, com Jesus ao nosso lado. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro ali de Jesus, ele estava junto com Cristo, eles participaram junto com os apóstolos. Ele, continua falando dele, ele comprou um campo com dinheiro que recebeu por sua perversidade. Vocês lembram que ele traíram Jesus? 30 moedas. E aí diz que ao cair ali de cabeça, o seu corpo se partiu ao meio e os seus intestinos se derramaram. Não sei se você já prestou atenção nos detalhes que Lucas está colocando aqui. Judas, queridos, ele foi enforcado. Diz que quando ele saiu, caiu daquela forca, ele caiu, ele repartiu ao meio os intestinos dele. Vieram para fora. O negócio foi feio. E não só feio num contexto físico, mas num contexto também espiritual. Imagina o que ele determinou, o que ele fez com essa traição do Evangelho de Cristo. Aí diz assim que a notícia se espalhou em todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome hebraico Aceldama, que significa campo de sangue. Até hoje, queridos, esse é o nome lá. Aceldama, campo de sangue. Mas Pedro continua, olha só agora, Pedro diz assim, estava escrito no livro dos Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diziam, que outros ocupem o seu lugar.
Olha isso, queridos. A Bíblia diz que a casa, em outras palavras, ficaria desolada. Já havia uma palavra profética que sem ninguém morando nela. Em outras palavras, Jesus teria os seus 12, alguém trairia. Esse período de tempo, essa casa ficaria sem o governo, sem a sua equipe, sem os seus 12, mas diz que outro ocuparia o seu lugar. Era uma palavra profética. Jesus, a palavra nunca, queridos, nós nunca vemos Deus estabelecendo princípios nela e quebrando ela. Como foi dito aqui ontem, Deus fala e Ele respalda com a sua própria palavra. Ele fala e respalda a sua própria palavra. Aqui, Pedro, ele estava dizendo que lá nos Salmos, a casa ficaria desolada, esse templo ficaria desolado, mas outro ocuparia o seu lugar. Jesus teria sua equipe de 12 estabelecida, porque através do governo, da autoridade dos 12, é assim que ele conquistaria as nações da terra. Continua dizendo assim: agora, portanto, quem está escrevendo é Lucas. Então Lucas diz o seguinte, queridos: agora, portanto, nós devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado nos céus. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Lucas está falando de quem aqui? Desse homem que seria o substituto, que entraria no lugar de Judas o traidor. Lucas está dizendo: agora, portanto, volta lá ao versículo 21, agora, portanto, nós devemos escolher dentre os homens um que estivera conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus foi batizado por João. Lembra lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: Jesus estava vindo, João olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus imediatamente ele é levado para onde? Para o deserto. E ele fica 40 dias no deserto, e depois do deserto ele começa o seu ministério. E aqui Lucas está dizendo que este homem que tinha que ser escolhido, tinha que ser alguém que estivera com eles durante todo o tempo, desde lá daquele dia em que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, desde o comecinho do ministério de Jesus. Ou seja, tinha que ser alguém que pudesse estar andando com os 12 discípulos ou com Jesus desde o começo. É tão interessante, queridos, que eu tenho certeza que se Jesus tinha 12, com certeza a Bíblia não menciona isso, mas você vai vendo que os discípulos de Jesus, dos 12, se reproduziam em seus discípulos, em outros 12. Com certeza o homem, esse homem que estivera com eles durante todo o tempo, com certeza era um dos 144 discípulos daqueles 12 de Jesus. Imagino eu que esse homem, que nós vamos ver daqui a pouco, ele era aquele um assim. Jesus estava lá no fundo, onde eles estavam sentados ali, e ali estava Jesus com os seus 12, e esse aqui, os 144, estava lá meio assim espiando. Porque a Bíblia diz que tinha que ser alguém que estivesse com eles durante todo o tempo. Não podia ser alguém que não tivesse andado com Jesus, não podia ser alguém que estivesse andado com os 12, não. E eu não digo espiando no sentido de ficar, não, ele estava ali no meio da multidão, vendo o que Jesus estava fazendo com os seus 12. Ele estava acompanhando, ele estava próximo o tempo todo. Este homem que estivera com eles, diz a Bíblia que tinha que ser alguém que tinha, desde o tempo de João até o dia em que Jesus tinha sido tirado do meio deles, o tempo todo, para ser o quê? Escolhido e se juntar como testemunha da ressurreição. Vamos continuar, versículo 23. Então indicaram 2 homens, primeiro José, chamado Barsabás,
conhecido também como Justo, e Matias. Eu não sei se você consegue perceber nesse versículo uma coisa. Olha o que ele diz. Indicaram 2 homens. Com certeza esses 2 homens eram 144 de Jesus. Porque eram pessoas que tinham característica para ser um daqueles que estiveram com Jesus. Então tanto José quanto Matias estavam andando com Jesus desde o começo até agora. Só que a Bíblia fala que eram 2 homens. O primeiro era José, ele tinha nome, ele tinha sobrenome e ainda dão um adjetivo para o homem. Era José, chamado Barsabás, também conhecido como Barsabás, e conhecido também como Justo. Eu imagino que esse homem, dentro de um contexto, porque a Bíblia não menciona nada mais sobre Matias. A Bíblia não fala Matias, que podia ser chamado Rodrigo, que também era um homem fiel, nada disso. A Bíblia só traz características de José, e ele vem em primeiro lugar, depois de Matias. Não é o primeiro Matias e depois José. Primeiro vem José, com nome, com sobrenome, com adjetivo. Imagino eu que esse na lista ali era um cara que estava bem elevado, muito bem assim posicionado, para ser ele, esse que substituiria. E Matias. E dentro de um contexto que às vezes a gente olha assim, queridos, é aquele e também o improvável. Não que ele não seja o provável, porque se eram 2 que estavam sendo escolhidos, com certeza eles tinham os 2 as características desde o tempo de andarem com Jesus até a ressurreição. Os 2 tinham todas as características para serem, mas pelas Escrituras a gente percebe que um tinha umas características um pouco mais recheada, mais elevada, mas esse cara seria o cara. E Matias, e o último, o improvável. Só que a Bíblia diz, continuando, em seguida oraram. Esses homens, Lucas, os discípulos, começaram a orar. Senhor, Tu conheces cada coração. Eita maravilha. Fazer parte de uma equipe, queridos, não está nada relacionado a uma posição, está relacionado a um coração. Tu conheces cada coração. Olha a oração deles. Mostra-nos qual desses homens escolheste. Eles não dizem assim, mostra para a gente qual homem eu devo escolher. Ele diz assim, mostra qual desses homens o Senhor escolheu. Qual desses homens escolhestes? Como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. E a Bíblia diz, era uma forma que eles tinham naquela ocasião, lançaram sorte. E o Matias, o improvável, o último, que não tinha nenhuma característica, nenhum adjetivo e nem sobrenome, diz a Bíblia que ele foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Significa que neste momento nós chegamos agora na história que nós temos quantos apóstolos com Jesus nesse momento? Eram 11 que nós contamos, agora são 12. Amém? 12 apóstolos. Agora continua capítulo 2. Olha o que acontece, queridos. Quando eles lançaram sorte, a equipe de 12 foi completada. As Escrituras dizem que começou a acontecer algo, e é essas coisas, queridos, que durante esse mês eu comecei a me atentar e perceber no meu espírito, e a começar a ligar algumas conexões do Senhor com aquilo que Deus está fazendo e vem fazendo aqui em nosso meio. Diz que no dia de Pentecostes, ao cumprir o Pentecostes, ou seja, depois daqueles 10 dias que aqueles 120 estavam orando, chegou o dia. Que dia é esse? 50 dias. Esse Pentecostes aqui nas Escrituras, queridos, é a festa de Pentecostes que eram comemoradas 50 dias depois da Páscoa dos judeus, quando Jesus foi crucificado.
Lembra que nós fizemos aqui a Páscoa, colocamos a mesa aqui no centro, aquele dia que nós ministramos e falamos e tal, fizemos aquele novo logística, design aqui, nós ficamos juntos e tal. Desde aquele dia, agora, nesse final de semana, está cumprindo 50 dias. Esta festa celebrada por eles, e eles estavam juntos. E a Bíblia diz assim, queridos, de repente, diga de repente. De repente veio do céu como um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém, e quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouviam o seu próprio idioma. Imagine isso, queridos. De repente aquele lugar é tomado por um vendaval, por um som, e eles começam a falar. Ali os judeus, eles falavam o hebraico, eles falavam alguns o aramaico, mais nada. E de repente, um povo que estava ali começou a ouvir falar em medos persas, começou a ouvir falar na língua dos frígios, começou a ouvir falar em outras línguas, e a Bíblia diz que eles ficaram atônitos. Peraí, o que está acontecendo? Esse povo só fala um tipo de língua, e agora eles estão falando em outras línguas. Esses homens que viviam, os devotos que viviam ali, sabia que era só um tipo de língua que havia naquele lugar, mas quando eles ouviram o som das vozes, eles vieram correndo, espantado, para ouvir o seu próprio idioma. As pessoas começaram a ouvir, queridos, o idioma deles, daqueles que estavam ali, e diz assim, versículo 7, e muito admirados exclamaram, como que isso é possível? Estes homens são todos galileus. Aí está as provas, que eles só falam um tipo de língua. No entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, aqui, partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos estas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Vocês viram tanto de língua que esse povo começou a falar, queridos, ali naquele lugar. E diz, continua, admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros, que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Vamos parar aqui no versículo 13. Eu quero aqui, queridos, duas coisas que seria, vamos dizer, o contexto, o cerne daquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Vocês percebem que o Pentecoste, ele não veio, ele não desceu, as pessoas não ouviram esse derramar do Espírito Santo, e é uma coisa que eu venho prestando muita atenção nesses últimos dias, até que os 12 não estivessem estabelecidos. A Bíblia diz o seguinte, queridos, no dia em que houve a traição, a gente via Jesus ensinando os discípulos, os 12, Judas traiu. A gente está vendo Lucas escrevendo essa história. A Bíblia diz assim, que no dia em que os discípulos fizeram aquela oração e disse, Senhor, nós precisamos que alguém substitua Judas. A Bíblia diz que lançaram sorte, Matias, Matias foi escolhido. Termina o capítulo 1, capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois que os 12 estavam estabelecidos, o fogo desceu. Esta é a primeira coisa, queridos, que eu quero trazer aqui nesta manhã. Nós estamos entrando como igreja num novo mover de Deus, aqui em São José, aonde esse contexto de discipulado, de estabelecer as nossas equipes de 12, e sucessivamente, você
trabalhar para estabelecer os seus 12, que são os nossos 144. Porque cada equipe de 12 estabelecida significa governo e uma unção de Pentecostes sendo derramado sobre nós. Termina o discipulado, Jesus estabelece, ou discipulado não, termina aquele processo que eles estavam com 11, chega o 12, próximo capítulo começa, e no dia de Pentecostes, veio como um fogo, o poder de Deus desceu depois dos 12 serem estabelecidos. Para por aí? Não, vem uma segunda coisa, queridos. A partir do versículo 14, diz que Pedro, ele se dirige à multidão, e olha o que diz: então Pedro deu um passo à frente, com os 11, percebemos aqui que está muito claro que já não era mais 11, agora era 12, era Pedro com os 11 apóstolos, e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, olha o que Pedro começou a falar: todos vocês, povos da Judéia, habitantes de Jerusalém, escute o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Qual era a predição, a profecia, a palavra? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvem de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto os milagres estão acontecendo aqui, queridos, Pedro está falando que nos últimos dias viria um poder do Espírito Santo. Enquanto nós estivéssemos vendo todas essas coisas acontecerem, vocês se acompanham, já devem ter visto a lua ficar vermelha. Tudo isso já vem acontecendo, mas diz que nesse período, todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Por isso que nós estamos aqui, porque nós invocamos o nome do Senhor. Aí ele continua: povo de Israel, escute, povo de São José, Deus aprovou publicamente o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas, sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. E a respeito dele disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, e nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida, e me acharás com alegria na tua presença. Vocês veem aqui, queridos, que essas últimas palavras foi Jesus quem disse. Era uma profecia que estava sendo liberada lá atrás, onde Jesus teria dito: o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor não me abalará. E se você for ver, isso está lá no Salmo 22. Quando Jesus foi cercado, como ele via com cães, que ia ser destruído, e ele foi colocado no túmulo, mas a Bíblia já estava dizendo, lá atrás, que pelo profeta, por Davi, lá no Salmo, que ele não ficaria no túmulo, ele ressuscitaria. E quem está contando isso é Pedro. Pedro está dizendo isso cheio do Espírito Santo. Vamos concluir, olha o que diz. Pedro volta no versículo 29 e diz assim: irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Em outras palavras, os ossinhos dele ainda estão lá. Não é sobre Davi que Davi estava falando. Imagine, queridos,
Pedro estava cheio do Espírito Santo falando de alguém. Quem é esse alguém? Mas ele era um profeta que sabia que Deus havia prometido sob juramento. Não é Jesus, ou melhor, não é Davi, mas Davi é um profeta. Ele estava dizendo, um dos descendentes que sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. Glória a Deus, que não foi deixado entre os mortos e nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Em outras palavras, os ossinhos de Davi estão lá, mas os ossinhos de Jesus não estão lá. Ele ressuscitou. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele está dizendo, sabe esse 120 aqui que está cheio do Espírito Santo, falando em outra língua, eu e esses 11, que demos um passinho para frente, todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, e Ele derramou sobre nós, como vocês estão ouvindo hoje. Olha aqui o que está acontecendo com esses 120. O Espírito Santo veio sobre Jesus e Jesus batizou esses 120 com fogo, com poder, como vocês estão ouvindo. Lembra que a história começou assim, esses homens não estão bêbados, são 9 da manhã, o que está acontecendo é o seguinte, e ele está contando essa história, e diz assim, pois Davi não subiu aos céus, no entanto disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se ao lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto sabiam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Termina a fala de Pedro, olha o próximo versículo, o que diz que aconteceu? Por ele ter dado um passinho para frente, cheio do Espírito Santo, explicar o que estava acontecendo. O que está acontecendo é que está se cumprindo o Pentecoste. Depois que os 12 foi estabelecido, está se cumprindo isso. Olha o que aconteceu, queridos. As palavras partiram o coração dos que ouviram. As palavras de Pedro entraram, penetraram o coração daquelas pessoas. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Imagine, queridos, você no mercado, na rua, onde você estiver, começar a falar, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, Ele morreu na cruz. E a pessoa olha para você e diz assim, Rosivaldo, e olha para você e diz assim, Camilo, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E aí Pedro respondeu, vocês devem se arrepender. Cada um deve ser batizados em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados. E então receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo de Deus. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Eu sou um desses que estava longe, que fui alcançado. Isto é para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes. Olha o que ele dizia, salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia, diga comigo, no dia de hoje, houve um acréscimo, cerca de 3 pessoas na igreja, é isso? Quantas pessoas? 3.000 pessoas naquele dia. Queridos, o que eu quero trazer nesta manhã é o seguinte, liga comigo, 11, se não tiver 12, o Pentecoste não vem. Se o Pentecoste não vem, não chega o poder da multiplicação e das conquistas. Entendem comigo porque Pentecoste é um lugar de conquista. A partir de Pentecoste, nós entramos numa nova unção de conquista. Veio então depois dos 11 os 12, os 12 estabelecido, Pentecoste estabelecido, 3.000 almas se convertem.
3.000 almas aceitam Jesus e são acrescentados naquele dia, são batizados naquele dia ao reino de Deus, à obra de Deus. Veja a sequência, veja o que Deus quer fazer, queridos. Há um propósito em tudo isso, nada nas Escrituras está escrito por acaso. Depois que os 12 estão estabelecidos, o poder de Deus vem, e esse poder de Deus vem para um propósito, para que a multiplicação e as conquistas aconteçam em nós e através de nós. E aí continua, todos se dedicavam de coração. Olha o que acontece a partir daqueles 3.000 e os 120, agora já são 3.120. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Olha o que acontece, queridos, depois do 12 estabelecido, depois do Pentecoste e depois dessa conversão de vidas, diz a Bíblia, que vem os sinais, vem os milagres de Deus. Continua dizendo, e os que criam se reuniam-se num lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas prioridades e bem, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Imagine se a gente tivesse que vir todo dia aqui para o templo adorar. Reuniam-se nos lares para comer e partir do pão. Aqui estão as células, queridos. Com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. Olha o que diz: e a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo. Começou agora, irmãos, a partir desse 12 estabelecido, desse Pentecoste, começou um crescimento na igreja, que se você for ver agora o próximo número, você vai ver assim, 5.000. Depois dos 5.000 já não tem mais número, já não especifica mais. A Bíblia fala assim, e multiplicava a igreja, e a igreja crescia de uma forma incontável. Já perderam a noção da quantidade de pessoas a partir disso. Mas não para por aí, nós não vamos continuar. Mas se você entrar no capítulo 3, você vai ver Pedro ali curando um mendigo aleijado. Você vai ver João também ali junto com ele na Porta Formosa. Os milagres que eles a partir disso, desse contexto, começaram a acontecer. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, queridos. E de uma forma prática, nesta manhã eu gostaria de convidar primeiramente a pastora Priscila para estar aqui. E nós vamos dar sequência hoje, neste dia. E eu fui entender por que o Senhor não quis que trouxesse ninguém, tinha que ser a gente, porque hoje eu quero orar pela nossa equipe. Hoje eu quero orar, quero colocar as mãos sobre a nossa equipe de 12. Os nossos líderes que Deus tem levantado neste lugar, essa equipe que está em treinamento, que está avançando dia após dia neste lugar. E hoje, queridos, nós queremos estabelecer, completando, selando, porque por um período a pastora já tem a sua equipe de 12 completa e eu por um período fiquei sem completar a nossa equipe. E hoje, nesta manhã, nós queremos estabelecer, completar a nossa equipe de 12. Que dia? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Porque no dia em que Jesus estabeleceu, os discípulos oraram, estabeleceram sua equipe de 12. A Bíblia pula o capítulo 2 e diz: e aconteceu o dia de Pentecoste, o poder desceu e a multiplicação aconteceu. Ah, pastor, mas eu não sou um 12 do pastor e da pastora. Quem sabe pode ser. Não diga que não é. Tem gente que dizia que não é e vai ser. Tem gente que dizia que é e não sei se ainda vai ser. Mas não diga que você não pode fazer parte. E se não for parte da equipe do pastor, da pastora, vai ser parte de uma equipe dos 12 que faz parte da nossa equipe, queridos. Porque todas as equipes de 12, elas simbolizam isso. Não é a nossa equipe que tem algo diferenciado.
se eu estabeleço a minha equipe, vem o Pentecoste, vem a multiplicação. Quando o pastor Miquil estabelece a equipe dele, vem o Pentecoste, também vem a multiplicação sobre a equipe dele. E assim sucessivamente. Eu gostaria então de convidar a nossa equipe de 12 aqui em cima, por favor, os homens, as mulheres, os 12 do pastor e as 12 da pastora, pudessem subir aqui. Nós queremos nesta manhã, queridos, orar, ungir, e a partir deste dia, vai começar uma nova etapa na nossa igreja, de formar as próximas gerações, formar as próximas gerações de líderes que serão estabelecidos por um derramar e um Pentecoste sobre este lugar. Há um casal que não está aqui nesta manhã, porque eles já tinham, faz parte da nossa equipe, eles já estavam com uma agenda marcada, infelizmente não conseguiram desmarcar, que é o Felipe e a Michele. Eles fazem parte da nossa equipe, não puderam estar, mas fazem parte da nossa equipe. Outra pessoa, por uma questão de estar com um bebê recém-nascido, é a Fernanda, esposa do João Carlos, que também não está, porque está lá dando de mamar para o Pedrinho, né? Está lá amamentando o Pedrinho. Aqui está essa equipe, isso fica bem aqui, pertinho. Deixa esse meinho aqui, esse meinho meio aberto, esse quadrinho, isso, por favor. Não. Vamos fazer isso. Vamos colocar os homens de um lado, então os homens do meu lado aqui e as mulheres do lado de cá, deixando esse meinho aqui aberto, por favor. Isso, Lu, pode um pouquinho mais para lá, por gentileza. Vamos dar tempo ao tempo, porque hoje é um dia muito, muito especial. Então aqui está faltando o Felipe, que não está, aqui está faltando a Fernanda. E além, nós queremos completar, e eu gostaria de convidar mais um casal, que a partir de então vai estar compondo a nossa equipe, que é o Leonardo e a Bárbara. Por favor, venham aqui. Ele já tem participado de algumas reuniões nossas. O que aconteceu com esse casal, ele vai ter tempo para explicar aqui. E aí fica aqui no meio, você aqui, a Bárbara aqui, por favor, né? Quero convidar um homem mais, que a gente vem orando e há muito tempo, e eu creio que chegou o tempo, é o Alceu. Por favor, Alceu, vem aqui. O Alceu está aqui nessa manhã, vai estar compondo a nossa equipe. Quero honrar a vida do Alceu. Ele está em trabalho, deixou o seu trabalho, foi para o trabalho, saiu. Pode ficar aqui, Alceu. Ele veio, vai participar do culto e terminando, ele já está voltando para o trabalho. E eu gostaria de convidar mais uma pessoa para compor a minha equipe de 12 nessa manhã, apresentar diante da igreja, que talvez esse até para alguns aqui ainda é surpresa, mas eu gostaria de convidar o Pedro para compor a minha equipe de 12 aqui da igreja local. Glória a Deus. Fica aqui, Pedro, por favor. Pedro, nós, no dia 23, todos eles têm uma história. E daqui para frente eu quero começar a contar um pouco, nos nossos futuros cultos, a história de cada um desses e dessas. Sim, ainda falta pessoa aqui. E eu quero contar cada uma da história desses homens. Tudo para dizer isso, que o Léo, por exemplo, eu comecei a orar com o Léo, em outubro do ano passado, quando eu estava em Bogotá. Deus falou comigo: o Léo será um que fará parte da sua equipe. Foram 6 meses orando para isso acontecer. E aí, no dia em que o pastor Cristian estava aqui, terminou, o Senhor disse: é hoje. E eu convidei o Léo, choramos junto, tiramos selfie junto. E depois vocês vão saber a história. Eu convidei no dia 28, no dia 29 eu viajei para Goiás. Naquela madrugada ele me mandou uma mensagem que eu chorei.
Pedro, no dia 20... Você também é um homem que a gente já vem colocando aqui diante do joelho há muito tempo. E eu louvo a Deus por você responder com sim. Da forma como Deus tem te usado, honrado lá fora, de uma forma da sua gerência, do seu governo. Deus vai te usar no governo deste lugar também, de uma forma muito especial. O Pedro, queridos, é um dos mais novinhos, tanto que eu sou o único solteiro que está aí, né? Novinho aqui em tempo. É o Matias, sabe o Matias? O improvável, assim, né? Dia 23 do 4, 2023, estávamos aqui, reunidos à mesa, e eu convidei o Pedro para dar um recado. Quando o Pedro terminou de dar o recado, o Espírito falou assim: ele fará parte da sua equipe de 12. Eu me assustei. Sabe por quê, queridos? Naquele dia, o Pedro não era nem discípulo membro ainda da igreja. Ele estava num processo. Para quem não sabe, embora Pedro é filho de pastores, tem uma vida com o Senhor, serve o Senhor há muitos anos, mas não num contexto aqui. E eu cheguei para ele e disse: Pedro, dá uma olhada aqui. Aí ele viu 23/4:23 e estava escrito Pedro. Só mostrei esse espaço, o restante estava escrito assim, parte da equipe de 12, eu não mostrei para ele. E essa semana nós tivemos umas 3 horas e pouco, ou mais, sei lá, mais ou menos 3 horas de conversa, oramos, e Deus confirmou algo muito especial. Mas essa equipe da pastora ainda não terminou aqui. Além da Fernanda, nós queremos também convidar a Ana Cristina, que estará compondo a equipe da pastora Priscila, como parte da sua equipe de 12. E vamos orar, vamos colocar de pé, vamos abençoar. Aqui está faltando o Felipe, e aqui está faltando a Michele e a Fernanda. Vamos colocar diante de Deus. Algo que eu gostaria que a igreja fizesse ontem, quem esteve aqui ontem, nossa tarde maravilhosa de Pentecoste, foi tremendo. Só te digo, irmão, se você não vem, tu perdeu. Porque quem esteve aqui? Foi tremendo ou não foi? Foi maravilhoso. Acho que a minha voz fala. Foi tremendo, foi maravilhoso quem esteve aqui ontem. E sinto por aqueles que não estiveram. Foi uma pena você ter perdido. Não perca as convocações, queridos. Não perca. Venha para as convocações. Não tintino nada. Não precisa tintir nada. Só obedeça. Obedeça, porque o lugar da bênção está onde? O lugar da bênção está onde? Na obediência. Nós sempre aprendemos isso com o apóstolo Valnice. E eu sou resposta de obediência. Eu sou resposta de muitas vezes não estar bem, estar cansada, mas eu estava no local, porque eu era obediente e sou obediência até a morte. A obediência é algo muito forte na minha vida. Esteja sentindo ou não sentindo, com dor sem dor. Pastora Liana ontem aqui estava com dor, debaixo de dor ela estava aqui. E ela estava aqui para receber a bênção. Amém? Eu gostaria que você se aproximasse aqui no altar, toda a igreja. Toda a igreja. E eu gostaria que você levantasse as mãos para essas vidas, que hoje elas representam o governo deste lugar. Amém? Aqui não tem posição, aqui não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Amém? Não somos melhores que ninguém aqui. Eu não sou melhor que você. Eu só entendo um chamado, eu só entendo um pastoreio. E estou aqui para servir. Pode se aproximar, todos perto do altar. Mais possível, mais próximo, sem timidez. Sem timidez. Eu só entendo que eu estou pastoreando, é um chamado. Cada um tem um chamado no reino de Deus. Amém? E eu estou aqui por obediência, 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 obediência. Se não fosse por obediência, eu estava no Boticário até hoje. Com toda alegria e com todo prazer. Mas eu obedeço, porque obedecer é melhor que sacrificar. Eu obedeço. E nós estamos aqui, eu não sou melhor, ninguém que é melhor que ninguém. Aqui nós temos um povo para servi-los. Servi-los o reino. E nós todos aqui estamos para servir um reino. Servir um reino. É isso que importa. É isso que importa. Estamos aqui para servir um reino. E junto com vocês eu gostaria que nós orássemos, porque eles são servos.
Todos somos chamados para ser filhos, mas serviço nem todos querem. Servir nem todos querem, porque servir é renúncia. Servir fala de dor, não fala só de alegria. Vamos rir com nossos filhos espirituais, mas vamos chorar também com eles. Servir fala de dor também, mas fala de recompensa. Porque a palavra de Deus nos diz, né, quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Estamos aqui para servir. E este povo que está aqui, eles não são melhores que vocês. É serviço. Olha para eles como serviço. E você também vai ser levantado para servir. Porque você vem atrás dessa geração que junto com eles para servir. Você não vem atrás porque você é menos. Você vem atrás porque você é um exército. Você é um exército. E você vem junto para servir o reino. Para conquistar São José para Jesus. Amém? Estamos aqui para conquistar um reino para Cristo. Amém? Aleluia. Vou começar de lá. A pastora vai começar de lá e nós terminamos aqui. Pai, nós declaramos essa bênção sobre a vida, Senhor, desses homens e destas mulheres nesta manhã, Senhor. Céus abertos, uma unção de governo, de autoridade, diante, Senhor, daquilo que nós ouvimos nesta manhã, Senhor. O Pentecostes, ele veio, ele aconteceu, Senhor, a partir de uma equipe, Senhor, que havia sido estabelecida. E nós declaramos nesta manhã, Senhor, essa unção de governo, essa unção, Senhor, de autoridade, sobre, Senhor, esta igreja, sobre as nossas vidas. Nós abençoamos a partir desta equipe, Senhor, no nome de Jesus Cristo, um novo derramar. Nós declaramos o Pentecostes, Senhor, ativado neste lugar. Neste ano, Senhor, Deus nos reservou para estarmos aqui. E nós acreditamos, Pai, que o que está acontecendo neste lugar, neste dia, Senhor, há um propósito, que o Senhor está cumprindo, que o Senhor vai realizar, que o Senhor vai se manifestar a partir desta geração, a partir, Senhor, desta equipe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que nós vamos avançar, Senhor, numa dimensão nova, como diz as Escrituras, que a partir, Senhor, dos 12, Senhor, veio derramar do Espírito Santo, veio o Pentecostes, e a partir do Pentecostes, Senhor, milhares de vidas começaram a conhecer a Jesus Cristo. Aqueles que haviam de se salvar começaram a ser acrescentados, Senhor, na casa do Senhor, na tua presença. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo esta unção dos céus do Senhor sobre esta geração, Senhor, de homens, de mulheres que disseram sim, Senhor, a esse chamado de autoridade, de governo. E nesta manhã, Senhor, como equipe, nós estendemos a nossa oração sobre a vida do Felipe, Senhor, que não pôde estar aqui, e também sobre a vida da Michele, Senhor, este casal que tem servido, que tem se dedicado, que tem se desdobrado, Senhor, que tem, Pai, tido esse coração de servos. Abençoamos também a vida da Fernanda, Senhor, que está em maternidade, que não pôde estar aqui. Que ela também, Senhor, seja nesta manhã tocada pelo poder do Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor, esta unção de governo. Nós declaramos esta unção de autoridade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Naquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar, o Senhor vai terminar. E agora, Senhor, de uma forma muito mais rápida, Senhor, nós cremos nesta autoridade que nos foi concedida, que nos foi outorgada. E nesta manhã, Senhor, debaixo desta autoridade, desta unção, nós nos movemos, Senhor, na direção do Espírito Santo. Nós nos movemos, Senhor, na direção do Senhor. Nós nos movemos, Senhor, na direção que o Espírito Santo de Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Pai, nós declaramos que da forma como Jesus estabeleceu a sua equipe de 12,
aqueles homens, aqueles discípulos, Senhor, e eles foram, Pai, por todos os confins da onde eles haviam recebido a palavra profética para irem. Nós declaramos que São José dos Campos será alcançado através desse governo, Senhor, será alcançado através desta igreja, e nós declaramos já, Senhor, aberto nesta manhã, no reino espiritual, Senhor, um novo tempo sobre nós, porque a partir dessa equipe, Senhor, gerações futuras, gerações virão atrás deles, filhos espirituais virão atrás deles, filhos espirituais serão formados através da vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos experimentar, Senhor, o que Deus tem para nós nesta cidade. Senhor, este Pentecostes, nós estamos declarando, Senhor, segundo o que nós ouvimos nesta manhã, Pai, que nós seremos essas faíscas, esse fogo do Espírito Santo, incendiando os bairros, incendiando as cidades, incendiando, Senhor, os lugares que nós estamos plantados, que nós fomos colocados, Senhor, e a partir daquilo que Deus tem estabelecido, nós cremos, Senhor, nesse novo de Deus, no poder de Deus, no derramar de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, meu Deus, por essa equipe que disse sim. Te agradecemos por essa equipe, Senhor, que respondeu o chamado. Por esta equipe, Senhor, que a partir deste dia, Senhor, de uma forma mais junta do que nunca, em comunhão, em oração, em partir do pão, Senhor, nós nos aliançamos em entrar neste nível de conquista como nunca antes. Pentecostes, um lugar de conquista. Pentecostes, um lugar de conquista. E o culto de hoje, Senhor, ele ficará marcado, registrado para a eternidade. Nós cremos, Senhor, porque a partir desse Pentecostes entramos para conquistar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.